Meu nome é Léo Moraes. Quando nasci aos 32 anos, eu não fui convidado. Nem este ano, nem no ano passado, nem nos últimos 10 anos. O e-mail chegou numa terça-feira. O assunto era alegre, desesperado para soar caloroso. Retiro da família Moraes 2025. Confirme sua presença até sexta-feira. Não era para mim. Eu soube disso antes mesmo de clicar, mas cliquei mesmo assim. Todos estavam lá. Camila, claro, seu marido, os 2 filhos, tia Joana, de Salvador, tio Rogério, ainda usando aquele chapéu de pescador ridículo em todas as fotos, até o primo Luan, que uma vez roubou meu relógio de formatura e negou na cara dura. Mas eu não. Nem uma versão errada do meu nome, nem um Carlos, nem um Léo. Apenas um vazio onde eu deveria estar. Esse tipo de exclusão não grita. Ela sussurra, um zumbido baixo e constante, como uma geladeira funcionando ao fundo, até que um dia o silêncio te lembra que ela parou. Eu estava sentado no meu escritório na Avenida Paulista, em São Paulo, cercado por vidro, prazos e diplomas. Uma sala de canto com uma vista que lutei muito para conquistar. Mas o ambiente parecia frio de um jeito que o sol paulistano não conseguia aquecer. Olhei para o e-mail de novo, depois para o meu nome, ausente como se nunca tivesse pertencido àquele lugar. Se você já se sentiu traído pelas pessoas que deveriam ser seus maiores apoiadores, me diga de onde você está assistindo. Eu quase fechei o notebook. Quase. Mas algo me fez abrir uma nova aba. Digitei o nome da casa de praia onde o retiro sempre acontecia. Uma casa grande, caiada de branco, no litoral da Bahia. Um balanço na varanda. Luzinhas pisca-pisca. O último lugar onde vi meu pai rir antes do derrame dificultar as coisas. E lá estava, um novo anúncio. Não para alugar, para vender. Nenhuma mensagem no grupo da família. Nenhuma ligação. Nem mesmo um só para você saber. Eu li cada linha. Preço reduzido, vendedor motivado, escritura em revisão. Reconheci a corretora. A mesma mulher que cuidou do imóvel da minha avó. E assim, senti o ar mudar. Eles estavam se livrando dela silenciosamente, como se livraram de mim, como se eu fosse apenas mais uma memória para descarregar. Mas eu não estava com raiva, ainda não. Fechei a aba e me virei para a estante atrás de mim. Lá estava ela, a concha turquesa que meu pai me deu aos 9 anos. Você pensa em marés, Léo, ele disse. Nunca deixe que eles te diminuam. Foi quando a ideia começou. Eles haviam apagado meu nome de todos os convites, mas eu ainda me lembrava de como assinar um. O problema de ser apagado é que ninguém nunca te diz que está acontecendo. Começa devagar. Uma ligação perdida. Uma foto de família postada sem você. Um lugar vazio à mesa de jantar onde ninguém se preocupa em perguntar onde você está. No início, eu tentei. Mandei presentes de Natal, participei do grupo de mensagens quando meu nome ainda estava lá. Peguei um voo caro para o Natal, mesmo quando a passagem custava mais que o meu aluguel. Ofereci ajuda com a hipoteca da mamãe quando os filhos da Camila precisaram de aparelho novo. Eu fiz o que os filhos mais novos devem fazer: aparecer, ficar quieto, ser útil. Mas ser útil tem prazo de validade. Camila sempre teve os holofotes. Ela era calorosa, fotogênica, barulhenta de um jeito que as pessoas chamavam de charmoso. Organizava chás de bebê com coquetéis exclusivos, desenhava camisetas combinando para as reuniões. Uma vez, ela me ligou de uma loja de decoração só para perguntar se perguntei se eu preferia turquesa ou coral para os arranjos de mesa da casa de praia. Eu disse: acho que não vou este ano. Ela respondeu: tudo bem, Léo, guardamos um prato para você. Mas ninguém guardou. Depois do derrame do nosso pai, eu voei para lá sozinho. Sentei no hospital com ele enquanto Camila estava sobrecarregada demais. E mamãe não aguentava vê-lo daquele jeito. Eu o alimentei. Li em voz alta trechos do seu livro favorito de Jorge Amado. Quando ele pôde falar novamente, sua voz falhou. Você veio. Naquele inverno, perguntei à mamãe sobre o planejamento sucessório. Não por dinheiro, apenas para entender o que aconteceria com a casa, as contas, o fundo que ele havia mencionado. Ela sorriu tensa e disse: Camila e eu já cuidamos de tudo. Não se preocupe com isso, meu querido.
Eu parei de perguntar. A última vez que tentei visitar a casa de praia da família, a chave reserva não estava mais debaixo do capacho. Camila disse que tinham trocado as fechaduras depois de um arrombamento, mas eu não tinha ouvido falar de nenhum arrombamento. Comecei a pular os feriados. Enviei cartões que nunca foram respondidos. Parei de corrigi-los quando me chamavam de ocupado ou distante em posts no Facebook. Um dia mamãe postou uma foto antiga de Camila e papai sentados na praia, com o pôr do sol ao fundo. Eu me lembro daquela foto. Fui eu que tirei. Eu estava bem ali, fora do enquadramento. Ela me cortou. Esse foi o ano em que parei de mandar presentes, mas não parei de observar. Sérgio, meu antigo vizinho, agora trabalhando como assistente jurídico, ainda me mantinha informado, discretamente me enviando prints de conversas e e-mails dos quais eu havia sido removido. Eles acham que você desapareceu, ele me disse uma vez. Mas você esteve apenas ouvindo. Eu não tinha ido embora, eu estava esperando. E às vezes as pessoas que te esquecem mais rápido são as que mais temem o que acontece quando você volta. Eu não comprei a casa por vingança. Comprei porque estava cansado de fingir que minha ausência era uma falha no sistema. O anúncio estava no ar há 13 dias. Silencioso, sem grande alarde, nem um grupo de família. Apenas um link discreto de vende-se enterrado em uma newsletter imobiliária que eu quase deletei. A casa nem estava mais listada no nome Moraes. Tinha sido transferida para uma empresa LTDA, algo que Camila provavelmente montou depois que papai faleceu. Uma estrutura de fachada para facilitar as coisas. Eu conhecia aquela linguagem. Eu vivia de estratégia corporativa. Já tinha visto aquele truque centenas de vezes. Mas eu não estava bravo. Eu era metódico. Imprimi os documentos, liguei para um amigo especialista em direito imobiliário, agendei uma chamada com Sérgio para aquela mesma noite. Ele fez uma busca na matrícula do imóvel em menos de 10 minutos e encontrou algo que não esperávamos. Uma cláusula no testamento ligada diretamente a mim. O testamento original do papai tinha uma cláusula de reversão. Se o patrimônio ficasse inadimplente com impostos atrasados, seguro vencido ou falta de declaração, o beneficiário secundário, eu, teria pleno direito à reatribuição do título de propriedade. Os impostos estavam atrasados. O seguro também. Não era nem negligência. Era preguiça, arrogância. Camila e mamãe provavelmente presumiram que a casa poderia ficar lá, semi-usada, semi-reivindicada, até decidirem o que fazer com ela. Mas papai havia construído uma porta dos fundos, por precaução. A voz de Sérgio era baixa. Se você a quiser, Léo, é sua, sem necessidade de briga. Eu não respondi imediatamente. Apenas encarei a concha turquesa na minha mesa, ainda intacta depois de todos esses anos. Lembro-me do papai tirando a areia dela e me entregando como se fosse sagrada. Você pensa em marés, ele disse, não em ondas. Você sempre volta mais forte. Naquela noite, abri uma planilha nova, minhas finanças, opções de ações, ativos líquidos, poupança. Eu não era rico como as postagens de Camila sugeriam, mas eu havia construído algo sólido, silencioso, independente. Entrei em contato com a corretora 2 dias depois. Ela não reconheceu meu nome até que eu disse Moraes. Léo, filho do Tomás. Ela fez uma pausa. Ah, você. Você é o outro? Sim. O outro? Assinei os documentos de compra sob a cláusula de reversão, sem alarde, sem aviso. Então, abri o portal de reservas da casa, que agora funcionava como uma pousada de luxo, e reservei um quarto, a suíte master. 3 noites, check-in na sexta-feira. Nome do hóspede, Sr. L. Moraes. Em preferências, digitei. Por favor, coloque uma garrafa de Perrier Jouet para gelar. O hóspede prefere travesseiros firmes, lençóis de algodão e total privacidade. Quando a confirmação chegou, eu não sorri, não chorei. Apenas fiquei sentado, imóvel. Eles me haviam apagado do convite. Eu tinha acabado de me adicionar à escritura. Cheguei cedo, não para cumprimentar ninguém, não para observar, apenas para ver a casa novamente antes que eles a tocassem. Parecia menor do que eu me lembrava. Ou talvez eu é que tivesse crescido. O balanço da varanda ainda estava torto. As venezianas precisavam de pintura. Alguém tinha substituído a lanterna da frente por uma lâmpada solar barata, mas a casa ainda respirava da mesma forma ao vento do oceano, suavemente,
como se tivesse esperado por mim. Não fiquei muito, apenas o tempo suficiente para verificar se o champanhe estava gelado, os lençóis trocados e meu nome escrito corretamente no registro de hóspedes. Então eu saí. Estacionei a 2 ruas de distância em um carro alugado e esperei. Às 18h42, o Audi branco de Camila entrou na garagem. O marido dela saiu primeiro, se atrapalhando com as malas. 2 crianças saíram logo atrás, já discutindo. Camila saiu por último, óculos de sol no alto da cabeça como uma coroa. Em seguida veio mamãe, mamãe, no banco de trás do SUV do tio Rogério. Ela usava seu olhinho de resorte, branco sobre branco, pérolas no pescoço. Sem maquiagem, apenas um protetor labial com cor. O uniforme de uma mulher da alta sociedade se preparando para a negação elegante. Eles rolaram suas malas em direção aos degraus da frente, todos sorrisos e movimento. Eu podia ouvir risadas, instruções vagas. Camila foi na frente até a recepção e então tudo parou. A recepcionista, uma jovem de cabelo curto e sorriso apologético, disse as palavras como se estivesse lendo a previsão do tempo. Desculpe, não tenho nenhum de seus nomes na lista de reserva. Vocês estão com o grupo do Sr. Léo Moraes? Camila piscou. Desculpe, grupo de quem? Senhora Léo Moraes. Ele tem a reserva completa. O nome soou como vidro quebrando no chão. Houve um silêncio. Não do tipo que espera alguém falar, mas do tipo que reorganiza o ambiente. Eu saí do carro então, não por drama, apenas porque era a hora. Meus sapatos fizeram barulho contra o piso de cerâmica enquanto eu entrava, calmo e seguro. Não olhei para Camila. Não precisei. Eu posso esclarecer, disse a recepcionista. Eu sou o Sr. Moraes. A escritura foi finalizada há 2 semanas. Camila se virou, o rosto tenso. Você comprou a casa? Sim. A voz de mamãe era suave e confusa. Mas por que você faria isso? Eu olhei para ela sem raiva, sem frieza, apenas encerrando um ciclo. Porque eu nunca fui convidado, mas eu nunca fui embora. Camila deu um passo à frente, os braços rígidos. Você acha isso engraçado? Acha que sequestrar nossa viagem de família prova alguma coisa? Não, eu disse. Isso resolve alguma coisa. Entreguei minha identidade à recepcionista. Qualquer pessoa que não esteja na minha lista de convidados deve ser educadamente acompanhada até a saída. Mas não seja dura. Eles são da família. A recepcionista hesitou, depois assentiu. Atrás de mim, ninguém falou. Nem Camila, nem mamãe, nem tio Rogério. O silêncio fez o trabalho por mim. Deixe que eles se expliquem. Deixe que eles digam o meu nome. Eles saíram da recepção sem uma palavra. Sem gritos, sem chiliques. Apenas ombros rígidos e um silêncio que se arrastava atrás deles como fumaça. Eu não o segui, não precisei. Eles sabiam agora. Aquilo era o suficiente, ou assim eu pensava. Na manhã seguinte, uma van de reportagem apareceu. Eu a vi da janela, branca com letras azuis, estacionada logo além da cerca viva. Um homem de camisa social e gel demais no cabelo estava do lado de fora segurando um microfone. Ele apertava os olhos para a câmera como se estivesse revelando um grande escândalo. Eu não abri a porta, mas no momento em que a matéria foi ao ar, meu celular acendeu como um alarme de incêndio. Mensagens, e-mails, um recado de voz de um antigo colega de trabalho com quem eu não falava há anos. Isso é verdade? Você realmente tomou a casa da sua família através de uma brecha legal enquanto seu pai estava doente? A manchete dizia: Filho usa cláusula de testamento para expulsar família de propriedade geracional. Eles me fizeram parecer um predador de terno e gravata. A matéria citava uma fonte próxima da família, que afirmava que meu pai estava em declínio cognitivo e foi manipulado para assinar a transferência de seu legado. Sem nome, mas eu não precisava de um. Camila sempre soube como usar a simpatia dos outros como arma. Eu aceitei aquilo. Não chorei, não digitei uma declaração. Em vez disso, liguei para Sérgio. Está na hora, eu disse. Ele não precisou de mais contexto. Enviou o arquivo em 15 minutos. O que ele enviou era meticuloso, organizado, com prints datados de mensagens entre Camila e mamãe que diziam: Não se preocupe, o Léo não vem de novo. Ele faz tudo ser sobre ele. Ele está muito ocupado tentando provar algo para se importar com a família. Não se sinta mal por excluí-lo. Ele está acostumado.
Havia também arquivos de áudio, um de uma ligação em viva voz gravada no meio de um almoço. A voz de Camila, nítida e clara. O Léo sempre foi frágil demais para sobreviver nesta família. Deixe ele apodrecer no apartamento dele. Estamos melhores assim. Mas o arquivo mais importante era o vídeo, gravado 2 verões antes. Meu pai, sentado na varanda dos fundos, com as pernas envoltas em um cobertor, segurando uma caneca lascada. Eu estava sentado ao lado dele, fora do enquadramento. Sua voz era suave, mas firme. Eu quero que o Léo fique com este lugar, disse ele. A Camila faz as coisas serem barulhentas, mas o Léo faz as coisas durarem. Eu não tinha assistido desde o dia em que gravamos. Guardei para momentos como este. Na manhã seguinte, subi tudo para um drive seguro e enviei o link para apenas um repórter em quem confiava. Alguém que havia escrito um artigo anos atrás sobre cuidados com idosos, abuso e conflitos de herança. Sem legendas, sem comentários, apenas uma mensagem. Esta é a história completa. Decida o que importa. Não viralizou. Não precisava. À tarde, a manchete original foi retirada. A emissora emitiu uma correção discreta. Minha caixa de entrada desacelerou. As mensagens também. Naquela noite, Sérgio me mandou 2 palavras. Eles silenciaram. E então uma terceira. Pronto. Eu olhei pela janela para o oceano, negro e infinito sob a luz da lua. Sim, o fórum cheirava a poeira e desinfetante. Cheguei cedo. Sem comitiva, sem advogado caro. Apenas eu. Um terno azul marinho que transmitia seriedade e uma pasta firmemente presa debaixo do braço. Dentro daquela pasta estava tudo o que eles não esperavam que viesse à tona. Camila já estava sentada quando entrei. Um terninho todo branco, lábios pressionados em uma linha tão reta que poderia cortar papel. Ela não se virou, mas vi seus dedos batendo no celular, rápidos e nervosos. Mamãe sentou-se ao lado dela, a coluna muito reta, as pérolas tremendo levemente a cada respiração. Ela olhou para mim uma vez e então desviou o olhar rapidamente. O escrivão chamou o caso. Moraes contra Moraes, pedido de liminar sobre propriedade em disputa, alegando coação e manipulação de idoso. O advogado dele se levantou primeiro, engomado, bronzeado, jovem demais para se lembrar da internet de escada. Ele usou palavras como intenção, vulnerabilidade, coerção. Ele me chamou de afastado. Fez questão de pausar antes da palavra, deixá-la pairar no ar. Eu não vacilei. Quando chegou a minha vez, levantei-me lentamente. Sem teatro, apenas a verdade. Meritíssimo, gostaria de apresentar provas em vídeo e áudio relevantes para o testamento e a clara intenção do meu pai. O juiz assentiu. Seus óculos escorregaram um pouco pelo nariz enquanto o oficial de justiça diminuía as luzes. O vídeo começou. Meu pai, enrolado naquele cobertor velho, sua voz calma. Eu quero que o Léo fique com este lugar. A Camila faz as coisas serem barulhentas. O Léo faz as coisas durarem. Ele foi o único que veio depois da queda. O único que não pediu nada. Uma pausa. Então ele olhou para a câmera e disse claramente: não é sobre ser justo, é sobre memória. Observei a sala. Mamãe piscou rápido demais. O maxilar de Camila se contraiu. Então veio o áudio, a ligação, a voz dela. Deixa ele apodrecer no apartamento dele. Ele nunca fez parte desta família. Deveria ter sido mais fácil de controlar. O silêncio se seguiu. Não o tipo chocado, mas o resignado. O juiz recostou-se. Bateu a caneta 1, 2 vezes. Este tribunal não encontra fundamentos para o pedido. As provas confirmam a clareza de espírito e a intenção direta do falecido. A linguagem usada pela requerente sugere exclusão, não mal-entendido. Ele removeu os óculos. Este tribunal não resolve feridas emocionais. Ele aplica a lei. E neste caso, a lei é clara. Ele bateu o martelo. Pedido negado. Camila levantou-se, os punhos cerrados, mas imóvel. Mamãe permaneceu sentada, os olhos vidrados, mas secos. Juntei minha pasta e saí sem olhar para trás. Nos degraus do lado de fora, repórteres esperavam. Um microfone se aproximou, meia pergunta pairando no ar. Você tem algo que gostaria de dizer à sua família?
Eu parei apenas o tempo suficiente. Não, eu disse. Eu já disse, apenas usei palavras mais silenciosas. E continuei andando.